na hora de falar de futebol. Hoje eu estou com um aniversariante do dia, Sr. Eduardo Jardim. Boa tarde, Eduardo, beleza? Beleza, Thiago. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Vamos falar bastante sobre Palmeiras e também do Santos. Claro. Eu baixei aqui o tom porque o Santos está num horror. Vamos começar mostrando então os gols do Palmeiras, que ontem venceu o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Surpreendeu, né? Surpreendente, um 4-0. Eu particularmente esperava um Palmeiras favorito, mas não a ponto de fazer 4, né? Gols, claro que teve expulsões, né? A gente teve a expulsão do Hulk durante a partida que eu achei exagerada, e depois teve a do Paulinho já numa confusão pós-jogo ali, totalmente desnecessária, né? Mas de forma bem surpreendente mesmo, o Palmeiras fez 4-0 lá e vai subindo, né? Volta a subir na tabela. Quinta colocação. E já começa a olhar para a parte de cima, principalmente mantendo aí, teve toda a confusão do Dudu essa semana, né? Sai, não sai. E mantendo o mesmo núcleo de jogadores ali que já tem há um tempo, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos rodar então os gols do Palmeiras, vitória de 4-0. Roda aí pra gente, Davis. O primeiro gol da partida saiu aos 24 minutos, após Aníbal Moreno ficar com a sobra, dominar a bola no peito e mandar para o fundo das redes. No segundo tempo, novo ataque palmeirense, Zé Rafael foi derrubado na área, pênalti. Piquerez cobrou e fez o segundo do Palmeiras. Estevão, nessa pintura, fez o terceiro. E nos acréscimos, Flaco Lopes fechou o placar. 4-0 Verdão, que ocupa a quinta posição do Brasileirão 2024 com 17 pontos. O próximo jogo do Palmeiras será na quinta-feira contra o Bragantino em casa. 4-0, Palmeiras agora encara o Bragantino na quinta-feira. O Bragantino também que é um time enjoado, hein? Sim, um time bem chato de se vencer. É difícil sempre jogar contra eles. E assim, tem toda uma questão de se enfrentar mais vezes no Campeonato Paulista, sempre tem esse porém aí entre os times grandes, mais o Bragantino, né? Rapaz, será que a gente vai conseguir, vai aguentar o Palmeiras? Será que o Palmeiras vai subir de novo, vai ser tricampeão brasileiro? A gente tem, esse ano eu acho que a concorrência é maior, Thiago. A gente tem o Flamengo com o Tite se acertando, se pelo menos não joga de forma brilhante, é um time também muito consistente. A gente tem no Bahia também um projeto fortíssimo do Grupo City, que tem vários jogadores de qualidade, mas no geral o Palmeiras é sim um dos favoritos. A gente viu mais um dos meninos do Palmeiras aí, o Estevão, metendo um golaço, e é mais um dessa leva que o Palmeiras vem trabalhando tão bem nos últimos anos, Luiz Guilherme, Hendrick, o próprio Estevão, se a gente voltar um pouquinho mais atrás, Gabriel Jesus. São meninos aí de muito talento que o Palmeiras tem formado muito bem, né? Formado e vendido já. É verdade. O Estevão já está vendido, mas vai ficar no Brasil até completar 18 anos. Bom, completando a próxima rodada, que começa amanhã, quarta-feira, o São Paulo encara o Cuiabá no Morumbi, 8 da noite. O Cuiabá também está um time ajeitadinho, né? Até começou mal o Campeonato Brasileiro, né? Mas na última rodada venceu o Fortaleza também de forma surpreendente, né? Por 5-0. Pois é. Venceu o Criciúma também no jogo daqueles atrasados, né? Devido às enchentes lá do Rio Grande do Sul. Venceu por 5-2. E era engraçado, tinha feito um gol, ou nenhum gol até 2 rodadas atrás, e nos 2 últimos jogos fez 10. Mas vai se acertando, né? E o Corinthians pega o Internacional lá em Porto Alegre. O Corinthians não tá bem, né? Não vem bem, né? Apesar de, no jogo contra o São Paulo, ter sido uma partida um pouco melhor até, teve uma questão de um gol contra. No outro jogo anterior contra o Atlético Goianiense, abriu 2-0 e deixou empatar, também teve uma questão do zagueiro expulso, um zagueiro fazer um gol contra também, né, no outro jogo. Que nesse último, além do gol contra, teve um zagueiro expulso. Então o Corinthians também tem sofrido ali com decisões erradas, digamos assim, dos seus jogadores, que vem atrapalhando. É um elenco limitado também, mas pode entregar mais do que tem entregado sim, porque no atual momento briga lá embaixo, e se o campeonato terminasse hoje, né, ou nem terminasse, estivesse numa reta final, a gente ia ver o Corinthians suando para tentar sair dali de baixo. Corinthians que ocupa neste exato momento a 16ª posição com 7 pontos, apenas 7 pontos, e o São Paulo Futebol Clube, 6ª posição, colado no Palmeiras com 15 pontos, na verdade eu ia falar 15º, 15 pontos, então São Paulo 6º lugar, e o Palmeiras na 5ª colocação com 17 pontos. Os gols de São Paulo e Cuiabá, Corinthians e Inter. O jogo de amanhã a gente exibe na quinta-feira, e na quinta-feira a gente também acompanha o jogo do Palmeiras.
Mudando de chave, vamos para a Série B, vamos falar do Santos Futebol Clube, que também está deixando o coração do santista aterrorizado. Muito, né, Thiago? Muito. O Santos não vem bem. E aí você até só cita a Série B, mas as Sereias também não vem bem. A gente falou aqui na área de ontem, né? As Sereias estão praticamente rebaixadas no Campeonato Brasileiro Feminino. O Santos segue aí com muita pressão, nos bastidores principalmente. Hoje a gente teve uma matéria do companheiro Iago Rudá lá no GE, que fala sobre os bastidores estarem pegando fogo. E aí tem conselheiro achando ruim manutenção de comissão técnica, a gente tem jogadores fechados com o Carille, porque o que se fala muito aí, um caso de uma derrota amanhã contra o Goiás na Vila, vai cair o Fábio Carille e o Alexandre Galo. Então, os jogadores estão fechados porque gostam muito do Carille, gostam do método que o Carille trabalha, mas é assim, tem que corresponder dentro de campo, né? O próprio Carille falou na coletiva pós-jogo contra o Operário que ele entende que futebol é resultado e ele precisa corresponder. E o Santos vem de uma sequência de 4 derrotas consecutivas na Série B. Nenhum dos times grandes que caiu Conseguiu fazer um feito desse. nesse último contexto aí de 2006 para cá, né, pontos corridos, 20 clubes, nem o Vasco, que caiu 4 vezes, por exemplo, teve uma campanha tão ruim, nem o Cruzeiro, que acabou passando 3 anos na Série B. Então, assim, o Santos precisa reagir e precisa reagir rápido. Meu Deus do céu. Santos e Goiás, quarta-feira, horário? 7 horas da noite. 7 da noite. Tá vendendo bastante ingresso? Como é que Não, tá, ainda tem bastante ingresso à venda. Inclusive, hoje a gente teve no Resenha Santista um espectador nosso falando, olha, eu tô com mais um ingresso, nenhum dos meus amigos quer ir, oferecendo praticamente lá no nosso chat, porque realmente a procura não tá grande. O Goiás é o quarto colocado, até perdeu na última rodada, era vice-líder, mas tá 3 pontos à frente do Santos. Tá no G4, é o quarto colocado, com 18 pontos, o Santos tem 15 e tá ali em sétimo, né? O Santos entra numa situação delicada, tanto no time, mais delicada aí no time feminino, que está praticamente rebaixado, e agora o time masculino, Série B, 4ª derrota consecutiva, vamos tentar reverter isso aí diante do Goiás. O time de amanhã tem escalação provável? O Carille deve mexer, Thiago, deve promover a volta do Guilherme para o time titular, o Guilherme que estava com uma lesão muscular, né, só para a gente lembrar, no músculo adutor da coxa esquerda. O Furt também tem possibilidade de ser titular, mas esse deve ficar para o segundo tempo. Então, a única mudança em relação ao time que perdeu para o Operário deve ser a volta do Guilherme, provavelmente no lugar do Rainer, né, que começou na ponta direita. Então a gente deve começar com o Guilherme na ponta esquerda e o Pedrinho na direita. Bom, aproveitando que o aniversariante do dia está aqui, senhor Eduardo Jardim, vamos então aos pitacos da rodada. Eu vou perguntar então para ti, quanto será, na sua opinião, Santos e Goiás na Vila Belmiro? Eu vou ter que torcer para um resultado positivo, né? Não tem jeito. Colocar 1-0 só para tentar sair da crise. 1-0 só para tentar sair da crise. Rapaz, eu vou chutar mais alto, hein? Vou chutar um 2-0 pro Santos, tá? Tomara. 2-0 pro Santos contra o Goiás. Agora eu vou para um outro jogo aqui. São Paulo e Cuiabá. Eu acho que o São Paulo tem um time também que se acertou muito com o Zubeldia, né? É um elenco também muito qualificado, um elenco que vem de título do ano passado. E eu acho que vai brigar, se não vai brigar por título, acho que o São Paulo no mínimo briga por G4. E o Cuiabá, apesar de estar se acertando, ainda acredito no tricolor. Acho que o São Paulo vence essa partida aí. Vou colocar um 2-0. 2-0 São Paulo contra o Cuiabá. Eu, torcedor santista, seco os times que estão lá na Série A. Eu vou apostar no 1-0 Cuiabá, tá? Vou fazer ao contrário. O jogo é no Morumbi, né? Jogo é no Morumbi. Tô arriscando alto, né? Enfim. E por fim, o Palmeiras... Não, tem o Corinthians. Quase que eu esqueci do Corinthians. Corinthians e Inter em Porto Alegre. Esse jogo, na verdade, deve acontecer em Santa Catarina, né, Thiago? Lá no Heriberto Hirsch. É verdade. Tem razão. Mas mesmo assim, uma partida muito difícil, né? O Inter também teve os seus altos e baixos já nessa temporada. Tem um elenco bem caro, mas muito bom também, só que ainda não se acertou da melhor forma possível. Eu acho que é um jogo que o Corinthians pode surpreender e buscar um empate, viu? Vou colocar 1-1. Sério? 1-1? Rapaz, eu vou fazer já esculhambar, hein? Perdão aos corintianos. 3-0 pro Inter, viu? Vou falar 3-0 pro Internacional. Bem, o Corinthians dá uma melhoradinha, enfim. Vou apostar 3-0 aí no Inter contra o Corinthians. Agora sim, por fim. E o Palmeiras? O Palmeiras enfrenta o... Opa, sabia que me deu até o branco aqui? Vamos às partidas aqui. Só pra gente ter certeza. O Palmeiras encara o Bragantino. Quase que o Bragantino, é verdade, a gente citou. É um jogo bem difícil, bem difícil. Mas assim, eu acho até difícil apostar em outro resultado que não seja uma vitória do Palmeiras depois de bater o Atlético Mineiro, que também é um dos times que vai brigar lá em cima, por 4-0 fora de casa, em que pese
A questão de ter um jogador a mais, a gente Também. falou o Hulk foi expulso, mas já estava até 1x0 pro Palmeiras quando acontece a expulsão, né? Mas eu apostaria numa vitória do Palmeiras também. Vou colocar um 2x1. 2x1 para o Palmeiras contra o Bragantino. Eu vou arriscar um empate. Jogo movimentado 2x2. Vamos tentar então. Eu vou repetir então. O pessoal de casa cobrar da gente, hein? Santos e Goiás. Segundo o senhor Eduardo Jardim, será 1x0 para o Santos. Tomara. 1x0, 3 pontinhos garantidos. Eu falei 2x0, tá? São Paulo e Cuiabá no Morumbi. Quarta-feira, amanhã, 8 da noite. O senhor Eduardo Jardim embarcou 2x0 para o São Paulo, é isso? Muito bem. Eu coloquei 1x0 Cuiabá para secar os torcedores do tricolor paulista. Corinthians e Inter lá em Santa Catarina? Santa Catarina, estádio do Criciúma. Estádio do Criciúma. É pertinho, tá pertinho de Porto Alegre, 200 e poucos quilômetros de Porto Alegre. 1x1, senhor Eduardo Jardim, apostando no Corinthians aí, fazendo um tropeção aí por cima do Inter. Eu apostando alto no Inter. 3x0 pro Inter, Colorado do Rio Grande. E Palmeiras e Bragantino, o senhor Eduardo Jardim aposta uma vitória palmeirense. 2x1, jogo apertado. Eu vou apertar mais ainda, 2x2. Certamente essa aí vai ser uma partida bem difícil. São dois técnicos portugueses, inclusive, né? Vale lembrar. O Palmeiras com o Abel Ferreira, o Bragantino com o Pedro Caixinha. Mas eu acho que aí é um jogo bem movimentado, assim, de equipes que se conhecem e se enfrentam várias vezes durante o ano. Fechado. Eduardo Jardim, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Jornal Litoral. Eu que agradeço. Trazendo muitas informações sobre esportes aqui pra gente. Estamos à disposição. Sempre. Maravilha.